Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a finalmente a última aula desta playlist de sequências e séries numéricas daqui do meu canal de videoaulas, em particular a terceira aula, a terceira parte de exercícios, ok? Nesta aula nós vamos tratar praticamente de séries de potências, séries de, enfim, função dada por série de potência e mais um resultado que tem a ver com calcular uma integral. E o que será que isso tem a ver, calcular integral, nessa aula de representação de séries de potências ou funções dadas por série de potência. Então, já aparecendo na bancada para vocês aí, esse é o primeiro exercício, que fala o seguinte: eu quero encontrar uma representação em série de potências para esta função. Bom, a gente viu algum exemplo parecido no decorrer da aula em si, da parte teórica, né? Só que aqui é uma função um pouquinho mais complicada, mas a estratégia de resolução é a mesma. Então, ó, o que eu percebi? Eu percebi que quando eu derivo a função ln, né, pensando na derivada da série da potência, ou na derivada da função que seja, aparece 1 sobre alguma coisa. E lembrando que aquela série geométrica é 1 sobre 1 menos alguma coisa, então a linha de raciocínio que eu tive foi essa daqui, ó. A nossa f de x que o problema está dando é a x² vezes o ln de 1 mais x dividido por 1 menos x. E eu vou escrever isso aqui como sendo 1x² vezes 1 g de x, de forma que esta função aqui ó, é como se essa daqui fosse a minha g de x envolvida no problema. Só que eu não vou sair derivando a g de x, porque eu sei que a derivada do ln é 1 sobre a coisa tal. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei essa ln de 1 mais x sobre 1 menos x, que é a minha função g, e eu quebrei ela como sendo o ln da divisão é a subtração dos ln's, que aí fica muito mais prático de se trabalhar. E a partir de aqui agora é muito fácil, não é difícil, porque vai recorrer tudo que eu fiz na aula anterior. E aí agora a gente vai calcular a derivada, e olha que bacana que fica. Qual que é a derivada de ln de 1 mais x? Cuidado com a regra da cadeia. É 1 sobre a coisa que está dentro da ln, então isso fica 1 sobre 1 mais x, menos, que está ali, né? Derivada do ln de 1 menos x é 1 sobre a coisa. Cuidado aqui agora. Pela regra da cadeia, é vezes a derivada de quem está dentro. E vezes a derivada de quem está dentro, a derivada de 1 mais x é 1. A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Mais a derivada de 1 menos x, derivada de 1 é 0, derivada de menos x é menos 1. Então, esta conta aqui em particular, ela fica 1 sobre 1 mais x, mais 1 sobre 1 menos x. Agora ela está no formato, né, do tipo 1 sobre 1 menos a coisa, a gente vai adaptar essa, e essa daqui já está pronta, na verdade. Então, só vou adaptar essa e vou copiar essa para a gente resolver as séries tudo de uma vez, tá? Aqui, 1 menos x, né? A gente sempre adapta naquele lance de 1 sobre 1 menos a coisa, mas, agora eu só vou copiar essa, porque essa já está na forma 1 sobre 1 menos a coisa. Vamos colocar essa série, vamos colocar essa daqui. Daqui a pouco a gente se preocupa, porque aqui pediu raio de convergência. Tendo raio de convergência, a gente sabe quem é o intervalo de convergência, né? Então, daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Vamos, por enquanto, pensar na série, mas eu já vou colocar aqui um asterisco, que nesse asterisco aqui já sai o raio de convergência. Daqui a pouco a gente volta nisso. Essa daqui, então, vai dar quem? Vai dar a somatória de n variando de 0 até o infinito, de menos x elevado a n, dá essa daqui da esquerda, mais a somatória, posso fazer isso? Pode, vocês vão perceber que daqui a pouco eu vou juntar numa só. A somatória de x elevado a n. Ok? Daqui a pouco a gente se preocupa com os raios de convergência aí das duas. Isso daqui, pessoal, preste atenção, ó. Eu vou pegar esse menos x elevado a n, como eu sempre faço, eu escrevo isso daqui como sendo menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. Agora eu só vou copiar a outra. Não teria necessidade de eu sair abrindo agora essas séries, mas eu quero fazer isso porque eu acho que vocês vão enxergar melhor. Prestem atenção. Esse menos 1 elevado a n aqui é um alternador. Então é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui x elevado a n é x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Ou seja, se eu esqueço o sinal, que tecnicamente é como se fosse essa aqui, é só os termos, tá? Não vou falar se está somando ou subtraindo, porque aqui está um alternador.
é 1x, x quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta e assim por diante. Como tem um alternador e aqui é n, quando n é par, esse sinal é positivo, quando n é ímpar, esse sinal é negativo. Então, ó, esta primeira série, que eu vou colocar aqui entre parênteses, ela vai ficar 1 menos x mais x ao quadrado, ou seja, as parcelas de potências pares são positivas. Por quê? Porque quando for 0, dá x elevado a 0, que é 1, menos 1 elevado a 0, é par, é 1, 1 vezes 1 dá 1. Quando for x ao quadrado, dá 1 vezes x ao quadrado. Quando for x à quarta, é 1 vezes x à quarta. 1 positivo. Então, daria mais. E os ímpares é nos negativos. Mais x à quarta. E assim por diante, tá? Menos x à quinta, mais. Colocar 3 pontinhos aqui, mais. Agora eu vou abrir o outro somatório. Esse, por sua vez, é tudo positivo. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais x à quinta e continua. O que vai acontecer? Repare, eu coloquei aqui as duas somatórias abertas para vocês enxergarem que o 1 com 1 vai somar, vai dar 2. Só que o menos x com o x, ele vai o quê? Desaparecer. Ok? O menos x ao cubo, que aparece aqui, com esse x ao cubo que aparece no outro lado da somatória, também vai o quê? Desaparecer. Esse menos x à quinta vai desaparecer com esse mais x à quinta. Ou seja, se eu repetir todo esse processo para todas as potências ímpares cancelam, e as potências pares se somam. Ó, 1 mais 1 dá 2x quadrado, 2x à quarta, de forma que eu vou escrever isso como 2 mais 2x quadrado, mais 2x à quarta, mais 2x à sexta, mais, isso segue infinitamente, que é igual a 2 vezes 1 mais x quadrado mais x à quarta mais x à sexta, mais segue infinitamente. Eu vou colocar ela em forma de somatória lá no verso, tá? E isso aqui, por sua vez, é igual a 2 vezes x elevado a 2n, porque as potências são pares, então é 2 elevado a n. Logo, a gente acabou de determinar quem? Que o g' de x é a somatória de n variando de 0 até o infinito de 2x elevado a 2n. Só que a gente quer o g' de x? Não, a gente quer o quem? O g de x. Eu só calculei o g' de x para eu poder chegar numa série, numa função cuja série de potência dela eu conheço, que no caso aqui é a função que está ligada intimamente com a série geométrica. A derivada está ligada. Então, agora eu tenho que integrar para voltar para g e multiplicar por x ao quadrado para finalmente obter a série de potência da f. Tá? Então, aqui, ó, agora o que eu vou fazer? Vou integrar dos dois lados, em relação a x, óbvio. Então, integra agora a função g' e integra a série de potência x elevado a 2n. A integral, a gente integra justamente porque a integral da derivada dá o próprio g de x. E não se esqueça que quando eu integro uma série de potência, eu tenho uma constante, que ela deve ser determinada, tá? Mas, pessoal, quanto que vai dar essa integral aqui? Então, o somatório permanece. A gente já viu isso, o 2 vai permanecer. E como é x elevado a alguma coisa, a gente soma 1 e passa a potência dividindo. Então, é 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. Pelo amor de Deus, não vai cancelar esse 2 com esse 2, hein? Porque tudo isso está sendo dividido por 2n mais 1. Tá? Tanto é que 2n mais 1 é um número ímpar. Não dá para você cancelar 2 com um número ímpar. Beleza? Feito isso, agora a gente precisa determinar quem é essa constante c. E lá nas aulas teóricas eu já dei toda a explicação falando que a gente precisa substituir o centro da série de potência obtida no resultado final, que no caso aqui o centro dela é 0, né? Porque é o centro dessa série, ela está centrada no 0. E eu preciso substituir aqui no meu problema original. Pode ser nesses dois aqui ou nesse aqui, tanto faz, né? Que é o igual. Então eu vou substituir x igual a 0 aqui e x igual a 0 aqui. Então, ó, tomando x igual a 0, para quê? Para descobrir a constante. Tomando x igual a 0, temos duas situações. A primeira eu vou tirar daqui, ó, que g de 0 é c mais somatório de n variando de 0 até o infinito de 2 vezes. Pessoal, já vou colocar direto, né? 2 vezes 0. Isso aqui dá c, né? Vai dar 0 elevado a qualquer coisa, que não tem a possibilidade de ser 0 elevado a 0. Ok? Então, isso aqui dá 0.
da constante. E, ao mesmo tempo, eu sei que g de 0 é o ln de 1 mais 0 dividido por 1 menos 0. Tá? Sai daqui, ó, do meu problema original. Dessas duas informações é que sai a constante c. G de 0, no caso aqui, deu c. Por isso que é importante sempre colocar no centro, porque se aqui fosse x menos 3, sei lá, por algum acaso fosse aparecer x menos 3 elevado a 2n mais 1, você não vai substituir por 0. Você vai substituir por 3, porque 3 menos 3 aí daria 0 para você sumir com esse cara e só sobrar a constante. Mas como aqui está centrada no 0, aplicamos no centro, que é 0. E na mesma ideia, aplicamos no início do problema. Esse cara vai dar ln de 1 e ln de 1 é 0. Moral da história, concluímos que a constante é 0 e assim, quem é a minha g de x? A g de x é esse cara aqui apenas, porque a constante é 0. 0 até mais infinito, de 2 vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, onde, quem é a minha f agora, acabou o nosso problema, né? Onde a f de x, ela é igual a x ao quadrado vezes a g de x, que é x ao quadrado somatório que a gente acabou de encontrar, 2x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Lembrando, esse somatório depende de n. Então, esse x ao quadrado ele é visto como uma constante no somatório. Constante, que nem, por exemplo, esse 2 aqui é uma constante na somatória também. Eu posso jogar esse 2 para fora. Da mesma forma que se o 2 estivesse aqui fora, eu poderia jogar ele para dentro, porque é constante. O x quadrado, como ele é uma constante na somatória que depende de n, não de x, eu jogo ele lá para dentro, então vai ficar 2x ao quadrado vezes x elevado a 2n mais 1, que claramente a gente sabe que é só somar 2n mais 1 mais 2 vai dar 2n mais 3 sobre 2n mais 1. Ok? E o raio de convergência? Pessoal, presta atenção, o raio de convergência, que eu já vou escrever ele aqui na frente. Nessa parte estrela aqui, ó, já deveria sair impetrado, já deveria ter sido imposto quem é o raio de convergência. Por quê? Quando que isto é igual a isto? A gente já viu que, vamos pegar essa segunda que é até mais fácil de ver. 1 sobre 1 menos a coisa é x elevado a n, aqui no asterisco eu vou escrever lá no verso, quando a coisa em módulo é menor do que 1. Então, daqui, ó, eu vou escrever, ó, com, e lá daquela parte estrela aqui já vai sair o intervalo de convergência. Módulo de x menor do que 1 e o módulo de menos x menor do que 1. Aqui estão os dois raios de convergência, porque, ó, essa daqui é módulo de menos x menor do que 1, porque é o módulo da coisa. É 1 sobre 1 menos a coisa, da somatória da coisa elevado a n com o módulo da coisa menor do que 1. E dessa daqui sai o módulo de x menor do que 1. Então, estão as duas aqui. Só que vocês há de concordar comigo que isso daqui é a mesma coisa que menos 1 vezes x, ou seja, isso daqui também dá módulo de x menor do que 1. Moral da história, quem que é o raio de convergência? Nos dois casos é módulo de x menor do que 1, portanto, se eu abrir isso daqui, C e somente C, eu chego que o meu intervalo é esse e o raio de convergência é 1. Eu coloquei raio de convergência igual a 1 aqui, pessoal, pelo seguinte. Ele pediu o raio de convergência. O raio de convergência, ele é a quantas unidades eu ando a partir do centro para determinar o intervalo. Como o meu intervalo está entre menos 1 e 1 e a série está centrada no 0, tanto é aqui, ó, esta série está centrada no 0, porque é x menos 0 elevado a n, certo? Se o meu intervalo deu menos 1 e 1, então eu tenho uma unidade a partir do centro e uma unidade a partir do centro para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita, 0. Andar uma unidade para a esquerda vai dar menos 1 e andar uma unidade para a direita vai dar 1. Tá claro? Então, o meu raio é 1 e o meu intervalo vai de menos 1 a 1, porque o centro está em 0 e o raio é 1. Então, tecnicamente, eu acabei obtendo o raio a partir do intervalo, porque eu sei que o centro é 0, portanto, é 0 para as extremidades da raio 1. Ok? Partiu o segundo exercício.
Esse exercício ele é irmão gêmeo do que eu fiz durante a aula para a série da função seno de x, só que lá eu pedi a série de Maclaurin, e aqui eu estou pedindo a série de Taylor, em torno de π sobre 3 ou centrada em π sobre 3. Pessoal, esse caso aqui de falar que está centrada em, eu estou pedindo a série de Taylor, então o meu problema é que eu tenho que escrever a função seno de x como sendo a somatória de n variando de 0 até o infinito, dá uma olhada, de f, a derivada enésima aplicada no centro, é a série de Taylor. Então, é o fn de a, pela fórmula, dividido por n fatorial, que multiplica x menos π sobre 3, tudo isso elevado a n. A dificuldade de eu tirar o centro de zero, que tecnicamente é uma série de Maclaurin, né? Toda série centrada em zero, toda série de Taylor centrada em zero é uma série de Maclaurin, que foi o que eu fiz lá na parte teórica. E passar a ser uma série de Taylor centrada, no caso em π sobre 3, vocês vão perceber que vai dar uma série completamente diferente do que eu resolvi na aula anterior e muito mais complicado de lidar. Tá certo? Só que eu já vou adiantando um bizu aqui para vocês. Eu não pedi quem é o raio aqui, mas o raio de convergência não importa do centro. Então, lá na aula que eu falei do seno de x, eu provei, usando aquele teorema da desigualdade de Taylor, que a série seno, a série de potências do seno obtida a partir da série de Maclaurin, o raio deu menos infinito a mais infinito. A série de Taylor, o raio permanece, é de menos infinito a mais infinito. Ok? A única coisa que vai acontecer é que você centra ela em π sobre 3. Ao invés de estar centrada em zero, conforme você pega o polinômio de Taylor e aplica ele para o infinito, os polinômios resultantes dão uns polinômios bem mais zoados, vocês vão perceber no final do problema, mas a convergência vai de menos a mais infinito, porque independe do centro, ok? Quando, no caso, deu para mais infinito e menos infinito, ok? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vai dar umas continhas meio chatas no final, mas no começo até que são bem controladas. A minha f de x, ela é seno de x. Então, vamos marcar aqui. A minha derivada primeira, vocês podem escrever f1 de x ou f' de x, não tem problema. Eu quero acompanhar a notação, tá? Então, eu coloquei f1 de x. Derivada do seno é cosseno, ou seja, é igual a da primeira, lá da aula teórica, tá? Até aqui não mudou nada. Derivada do cosseno é menos seno de x. A derivada terceira vai dar menos cosseno de x, e isso daqui vai seguir infinitamente. Vocês já sabem que a derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos, vai voltar para cá e vai ficar em círculos aqui de 4 em 4. Então, fica seno, cosseno, menos cosseno, seno, cosseno, menos cosseno, do tipo derivada zero, que é a função, né? Derivada zero, que é a função, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, aí volta. Derivada quarta, quinta, sexta, sétima, derivada oitava, nona, décima primeira e assim por diante. O que dificulta um pouco a nossa vida aqui agora é isso aqui, ó. Dá uma olhada. Eu tenho que calcular aqui agora o f de π sobre 3. F de π sobre 3 é seno de π sobre 3. O que que dá? Isso aqui dá raiz de 3 sobre 2. Ok? Esse é o F0 de π sobre 3, tá? Não se esqueçam isso. O que que é o F1 de π sobre 3? A derivada. Derivada do cosseno de π sobre 3 dá meio. Ok? Pessoal, lembre-se que cosseno de π sobre 3 é equivalente a 60 graus, cosseno de 60 é meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Beleza? Então, eu estou colocando os valores já pensando aqui na função que está aqui na frente. Então, ó, f de 2 de π sobre 3 vai dar menos raiz de 3 sobre 2, porque é menos o seno de π sobre 3. Ok? Ou seja, vai dar menos esse e vai dar menos esse. Não, seno, menos cosseno. Então, a f3 de π sobre 3, ela é menos meio. Aqui agora começa a aparecer o problema. Vocês perceberam que as derivadas, todas as derivadas de ordem n, elas ou vão dar raiz de 3 sobre 2 ou meio, e além disso tem um alternador. Porque vai ficar o raiz de 3 sobre 2, meio, menos raiz de 3 sobre 2, menos meio, raiz de 3 sobre 2, meio, menos raiz de 3 sobre 2, menos meio. Se eu penso só no que tem raiz de 3 sobre 2, fica positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Né? Pulando de 4 em 4. Depois, se eu penso só no meio, fica positivo e negativo, positivo e negativo. Então, eu já estou mais ou menos construindo a ideia com vocês. Ó. Logo, veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar
Eu vou passar limpo a minha f de x para vocês enxergarem melhor. Vai ficar pesado as contas aqui agora, tá? Eu só estou passando a limpo. Isso daqui, então, por sua vez, é o f de 0 de π sobre 3 sobre 0 fatorial. Eu estou abrindo apenas o somatório que está aqui, tá? Porque vai ficar mais claro para mim daqui a pouco mostrar para vocês. F de 0 é a própria função, tá? Como a gente já falou agora há pouco. Mais f de 1 de π sobre 3 sobre 1 fatorial que multiplica x menos π sobre 3 elevado a 1. Eu vou colocar aqui para não me perder. Mais f de 2 de π sobre 3 sobre 2 fatorial x menos π sobre 3 ao quadrado. Eu vou colocar até a quarta, porque vai ficar melhor para eu mostrar para vocês aqui o que eu quero. F de 3 de π sobre 3 sobre 3 fatorial, que multiplica x menos π sobre 3 ao cubo, mais f de 4 de π sobre 3 sobre 4 fatorial, x menos π sobre 3 elevado a 4, e isso daqui segue infinitamente. Bom, vamos lá. Quanto que deu o f de 0 de π sobre 3? Deu raiz de 3 sobre 2, certo? 0 fatorial é 1. Então, isso tudo aqui deu o quê? Deu raiz de 3 sobre 2. Ó, então, ó, C e somente C, a minha f de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? Mais, quanto que deu a derivada primeira? A derivada primeira, ela deu meio. Tá? Essa derivada aqui primeira, ela deu meio. Se ela deu meio, eu vou substituir aqui por meio, dividido por 1 fatorial, que é 1. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2. Pessoal, aqui eu vou colocar desse jeito, ó, vezes 1 fatorial. Melhor eu colocar desse jeito aqui. É 1 sobre 2, o meio, 1 sobre... O fatorial vou permanecer. Então, meio vezes 1 fatorial, e copia ali, ó, x menos π sobre 3 elevado a 1. Tá? Ficou aqui no meio do rabisco aqui, mas π sobre 3 menos elevado a 1. Mais, que na verdade aqui agora vai dar menos, né? Ó, porque aqui ó, a derivada segunda é menos raiz de 3 sobre 2. Então, ó, menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2 fatorial. Acompanhem comigo, que eu só copiei o 2 fatorial aqui. Vezes x menos 3, x menos π sobre 3 elevado ao cubo, menos o f de 3, que é o que vai aparecer aqui na linha de baixo, é menos meio. Ok? Então, isso daqui, eu vou colocar aqui, ó, menos meio sobre 3 fatorial. Quero sempre manter esse fatorial aqui para poder explicar daqui a pouco como que eu juntei. X menos π sobre 3 elevado ao cubo. E agora isso daqui vai seguindo, ok? Mas, pessoal, eu vou colocar aqui quais seriam as próximas parcelas se você seguisse. Próxima parcela seria a raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes 4 fatorial. Aí aqui apareceria x menos π sobre 3 a quarta, menos raiz de 3 sobre... Aqui não é menos raiz de 3, não. Aqui é mais meio, desculpa. Mais meio, nossa, é tanto número, vezes 5 fatorial x menos π sobre 3 a quinta, e agora isso aqui continua. Perfeito? Eu tenho isso daqui. O que eu vou fazer? Para ficar claro, tá? Porque senão daqui a pouco essas contas não vão fazer sentido para vocês aí, que vocês viram que são vários números que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui na hora de passar sinal de positivo e negativo. Vocês repararam que vai ter, ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, tem raiz de 3 sobre 2 aqui. Eu vou separar esta soma, eu vou embaralhar ela como sendo todas as partes que tem uma raiz de 3 sobre 2 com as partes que tem o meio. Então, ó, aqui tem esse raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 fatorial. Depois aparece aqui o raiz de 3 sobre 2 sobre 4 fatorial. Consequentemente, aqui vai aparecer um raiz de 3 sobre 2 sobre 6 fatorial. Tá? Eu quero separar esse raiz de 3 sobre 2 de forma que aquela soma vai... Calma que eu não esqueci o meio. Por enquanto eu tô pensando no raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai dar isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, vou copiar aqui, tá? Raiz de 3 sobre 2 sobre 2 vezes 2 fatorial vezes x menos π sobre 3 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 vezes 4 fatorial x menos π sobre 3 à quarta
menos raiz de 3 sobre 2 vezes 6 fatorial, x menos π sobre 3 a sexta. Prestem atenção, ó, mais. Agora, é como se fosse assim. Eu peguei, só reescrevi a primeira, a terceira, a quinta, a sétima, parcelas aqui, ó. Então é como se fosse a primeira, a terceira, a quinta, a sétima e assim por diante. Beleza? E agora eu vou só pegar a segunda, a quarta, a sexta, ok? Parcelas. E vou escrever isso daqui, ó. Essa aqui, no caso, é a segunda, essa é a quarta, essa seria a sexta. Parcela, lembrando que começa de zero, então essa daqui ó, é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né? E vou escrever elas aqui agora nos meios, tá? Então isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2 vezes 1 fatorial. Só tô copiando aqui, tá? O que tá lá atrás, ó. X menos π sobre 3 menos 1 sobre 2 vezes 3 fatorial. X menos π sobre 3 ao cubo, mais 1 sobre 2 vezes 5 fatorial. X menos π sobre 3. A quinta vai ficar aqui, ó. Eu vou ter que escrever na parte de baixo, tá? Menos 1 sobre 2 vezes 7 fatorial, x menos π sobre 3 elevado a 7. E isso daqui também continua. Então, ó, só para vocês entenderem, essa é a primeira. Deixa eu pegar aqui agora todas as parcelas, ó. É a primeira, é a segunda com grau 1, a terceira com grau 2, a quarta com grau 3, a quinta com grau 4, a sexta com grau 5, a sétima com grau 6 e assim por diante. Beleza? Então, ó, o que eu fiz, vê se vocês entendem. Eu separei nesta parcela, ok? Nessa parcela. Tudo bem que eu só fiz isso para as 8 primeiras parcelas, mas na prática é como se eu estivesse pegando todas as infinitas, tá, gente? Essa é a ideia. Com estas parcelas aqui. Beleza? Quando você fizer isso, agora a gente consegue ter uma ideia de um somatório. Por quê? Ó, veja bem, vamos construir o primeiro somatório, que eu acho que ficou claro para todo mundo que tem um raiz de 3 sobre 2 em evidência. Então, já coloquei um raiz de 3 sobre 2 em evidência. Vocês perceberam que as potências todas são pares. É 2, é 4, é 6. Então, eu posso colocar a potência como sendo par, só que ó, é positivo, negativo, negativo. Então, tem um alternador. Esse alternador é menos 1 elevado a n ou menos 1 elevado a n menos 1? Ele começa em positivo, negativo. Se o primeiro número é positivo, e esse aqui era o termo quando n era igual a 0, é menos 1 elevado a n. Ok? Tá vendo aqui, ó, que eu só coloquei o raiz de 3 sobre 2 em evidência, mas tem um fatorial que aparece aqui também, ó. Só que esse fatorial em particular, ele também é só fatorial de pares. Ele acompanha a potência. Então aqui todo mundo já entendeu que vai ser x menos π sobre 3 elevado a 2n. Só que isso daqui eu vou colocar como 1 sobre um número par fatorial que multiplica x menos π sobre 3 elevado a 2n. Esta aqui, ó, é a parcela dos raiz de 3 sobre 2, mas não tem jeito, a gente tem que separar esta série. Existe essa possibilidade, não tem como juntar numa única, tá? Eu quebrei na soma de duas séries. É possível isso? Sim, não tem problema nenhum. E essa daqui, para finalizar, é o meio que está em evidência. Também é alternada, ó, positivo, negativo, menos 1 elevado a n, só que agora as potências, os denominadores são ímpares dos fatoriais, então fica 1 sobre 2n mais 1 ou 2n menos 1? 2n mais 1. Por quê? Porque nesse somatório aqui, ó, se você começa em 0, se você começar esse somatório em 0, o primeiro termo aqui é 1, então 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Quando o somatório aqui agora for 1, vai dar 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Tá vendo? Depois, quando n for 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Vezes x menos π sobre 3, tudo isso elevado a 2n mais 1. Ou seja, vamos passar tudo a limpo? Ou seja, a minha função f de x igual a seno de x, ela é a somatória. Pessoal, agora eu vou tentar juntar algumas coisas aqui em um único numerador, tá?
para ficar mais limpo, ela vai ficar, ó, menos 1 elevado a n vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2 vezes 2n fatorial, ok? X menos π sobre 3 elevado a 2n, mais somatório, aqui não tem jeito de juntar esses dois somatórios, só estou passando a limpo, vezes, pode colocar assim, ó, 1 sobre 2, 2n mais 1, tudo isso fatorial, opa, que é elevado a n. Esse 1 aqui, ó, na verdade nem precisa, né, porque é vezes 1, né, porque a força do hábito eu querer copiar o meio. Vezes x menos π sobre 3 elevado a 2n mais 1, e esta seria a resposta final para o problema, se eu quero desenvolver em torno de π sobre 3 e não mais em torno de 0, que no caso seria de Maclaurin, que eu fiz durante a aula. O intervalo de convergência é de menos a mais infinito também, ok? Por fim, o último exercício. Calcule essas integrais. Uai, vocês devem estar se perguntando assim. Professor, mas nós estamos na aula de séries e sequências de séries, séries de potência, por quê? Essas duas integrais não existem técnica de integração. Essas duas integrais não existem técnicas de integração. Essas duas funções que estão sendo integradas, melhor dizendo, não existe nenhuma técnica de integração que eu consiga explicitar a função f de x como sendo a integral de e elevado a x ao quadrado. Ou seja, do ponto de vista matemático, teórico, pela questão de toda a teoria, de cálculo, de teorema fundamental de cálculo, né, ou de primitivas, melhor dizendo, porque teorema fundamental do cálculo não, porque aqui não tem intervalo, mas de primitivas, é que essa função aqui, ela é contínua em todos os x reais, então existe uma função de tal forma que a derivada dessa função, que a gente chama de fona, é e elevado a x ao quadrado. Só que eu não consigo explicitar quem é esta função fona, porque não existe nenhuma técnica de integração que resolva essa integral. Ok? A mesma coisa é essa daqui. E aí é onde entra o estudo, que eu comento isso lá na parte teórica, da importância de se estudar séries e sequências. Séries, em particular falando de séries de potência, eu não sei qual é a integral de e elevado a x ao quadrado. Porém, eu posso representar a função e elevado a x ao quadrado por uma série de potência, e toda série de potência eu sempre tenho falado que é um polinômio de grau infinito, ok? Se ele é um polinômio de grau infinito, integrar polinômio eu sei. Na verdade, eu sei integrar série. Eu comecei fazendo o primeiro exercício dessa playlist disso. Eu sei integrar uma série. Eu não sei integrar e elevado a x ao quadrado. Mas e se eu descobrir a série de potências da e elevado a x ao quadrado, garantir quem é o raio de convergência dela, de forma que, quando eu garanto o raio de convergência, o que acontece para e de x ao quadrado, acontece para a série de potência dentro do intervalo de convergência. Tá claro isso? Então é aí onde entra a beleza. Por quê? Porque eu já não sei integrar essa função, mas eu sei integrar uma série de potências. Então eu procuro qual é a representação em série de potências da função e elevado a x ao quadrado, e ao invés de integrar e elevado a x ao quadrado, eu integro a série de potência. Por enquanto eu vou me ater a falar isso. Então o item A, ó, o item B a gente vai ser mais rápido, porque eu já resolvi no primeiro item, né? O primeiro exercício, é a mesma função. Mas essa daqui também não vai ser demorado. Esta é a função e de x. E já vimos, durante o curso, que a e de x, ela tem como série de potência, em particular, dada pela série de Maclaurin, como sendo x elevado a n sobre n fatorial. Pessoal, esta é uma representação da função e de x. Uma, porque é a série de potências dada por Maclaurin. Se eu quiser fazer por Taylor em torno de alguma outra coisa, vai ser outra série. Tá certo? Mas eu tenho uma representação de e de x para todo x pertencente aos reais. Ou seja, o raio de convergência desta série também é o mesmo. É de menos a mais infinito, perdão, é de menos a mais infinito para esta série aqui. Assim, olha a tramóia que a gente faz. Se e elevado a coisa é a coisa elevado a n sobre n fatorial, então e elevado a x ao quadrado, ela vai ser o quê?
O raio aqui vai ser, então, x ao quadrado elevado a n sobre n fatorial com x ao quadrado pertencente aos reais. É o raio de convergência. Ok? Eu só substituí a coisa pela coisa. Ou seja, eu acabei de mostrar que a série de potências da função x ao quadrado, ela é, x elevado a 2n sobre n fatorial para todo x pertencente aos reais. Onde a integral de e elevado a x ao quadrado dx, ela equivale a integrar x elevado a 2n sobre n fatorial, com n variando de 0 até o infinito, dx, que esta integral facilmente a gente resolve como sendo x elevado a 2n mais 1, cuidado aqui agora, sobre n fatorial que multiplica 2n mais 1. O n fatorial permanece. Beleza? Então fica a potência dividido pela potência, eu multipliquei, mais uma constante. E esse é o resultado final do nosso problema. Só não podem esquecer de uma coisa. Isso aqui é um resultado teórico, porque vai para infinito, mas do ponto de vista matemático, vale a igualdade. Então, integrar essa função é resolver essa somatória, integrar essa somatória, que tem como resultado essa daqui. Preste atenção numa coisa. Se você pegar os graus n, já não é exatamente a função. É uma aproximação. E aí que vem, que eu não vou entrar em detalhes dessa playlist, porque existem outros métodos, que a gente chama de métodos numéricos, por exemplo, regra de Simpson, regra de trapézio, para se resolver esses tipos de integrais. Quando eu tenho intervalo. Quando você tem um intervalo, o que é que você faz? Vamos supor que você quer resolver de 0 a 2, ou de 0 a 1, que seja. Se você tivesse a efona, era só fazer a efona de 1 menos a efona de 0. Só que você não tem a efona, mas você tem a série de potência. E você sabe que a série de potência, ela é convergente em todos os reais. Então, não importa qual é o intervalo, vai dar para calcular essa integral. Só que aí vai dar para calcular essa integral aproximada. Só que quanto mais termos você pegar aqui no polinômio, mais preciso do resultado real vai ser. Porém, existem outras regras. Essa regra que eu estou falando, eu posso dizer que é calcular o valor aproximado de uma integral através do polinômio de Taylor, não da série. O que é o polinômio de Taylor? Eu pego o n, no caso vira i, fica i variando de 0 até n. Então, eu pego um polinômio de grau n, que eu chamo na aula teórica de Tn de x, e integro esse polinômio. Ok? Aí eu vou substituir o valor do polinômio do de cima menos o de baixo. Só que existem outras regras, chamada de regra de Simpson, regra do trapézio, que são outras formas de calcular que são vistas em cursos de métodos numéricos, não assunto dessa playlist. Ok? Então, está resolvido o nosso problema, porque eu só pedi a primitiva. Bom, o item B a gente vai fazer rapidamente, porque é só para conferir a ideia. Então, do exercício 1 dessa playlist, deixa eu pegar aqui, qual foi o resultado? Que isso eu inventei agora. Do exercício 1, a gente chegou que esta função aqui, ó, vamos chamar esse cara todo aqui, ó, da minha f de x, que eu vou escrever ali agora, tá? Do exercício 1, a minha f de x, estou copiando aqui, tá, pessoal? Ela deu a somatória de n variando de 0 até o infinito, de 2 vezes x elevado a 2n mais 3, dividido por 2n mais 1, ok? Com, presta atenção, módulo de x menor do que 1. Esse exemplo eu já quis pegar de propósito, porque esta função aqui só vai valer resultado de integrabilidade dentro de intervalo de 0 a 1. Então, por exemplo, se eu estiver integrando de menos 1 a 10, já vai dar problema. Eu só consigo garantir a primitiva é igual apenas no intervalo para x variando de 0 a 1. De menos 1 a 1, desculpa. Tá? De 0 a 1 não, de menos 1 a 1. Eu falei de menos 1 a 10, mas de 1 para 10 dá problema. E assim, o que a gente vai fazer? A integral de x ao quadrado vezes o ln de 1 mais x sobre 1 menos x dx é igual à integral desse cara que eu acabei de copiar, que é, estou colando aqui nas minhas anotações, 2x 2n menos 3
sobre 2n mais 1 dx, igual, agora é só resolver a integral. Então, já vou colocar a constante aqui, mais 2 elevado. Pessoal, veja bem aqui agora, ó. Isso vai dar 2x, 2n mais 3, mais 1. Então, vai dar... primeiro eu vou colocar o somatório, vai. N variando de 0 até o infinito, de 2 vezes x elevado a 2n mais 4, porque eu vou somar 1. Tomem cuidado, porque aqui agora vai ter esse 2n menos 1 que já existia, vezes a potência. Esse cara já existia, eu só copiei. Aí fica x elevado ao cara dividido pelo cara. E agora que sim a gente pode cortar esse 2. Porque eu posso colocar o 2 aqui em evidência, eu já vou fazer direto. Quando você pegar e colocar o 2 aqui em evidência, vai dar 2 vezes n mais 2, ok? E esse 2 vai poder desaparecer aqui do numerador. Então, ó, já vou escrever isso aqui como sendo x elevado a 2n mais 4, dividido. Se você quiser fazer a distributiva embaixo, pode ser, mas não tem essa necessidade. E aqui fica n mais 2, ok? E este seria o resultado para x apenas entre menos 1 e 1. Então, se você quer calcular a integral de 0 a 1, quanto mais termos você pegar, mais exatamente você vai ter o resultado dessa integral. Pode calcular a integral de 1 a 20? Não. Não por série de potências, talvez por outros métodos numéricos, como eu falei agora há pouco, esses nomes, Simpson, trapézio, etc. Ok? Lá tem as suas condições, não vou entrar em detalhes aqui. Mas por série de potência, eu só garanto a convergência dentro desse intervalo. Pessoal, com isso eu encerro essa aula de exercícios, comprida, porque são bastante contas, e, consequentemente, encerro essa playlist de sequências e séries numéricas e também séries de potências, ok? Mais uma vez, eu sempre agradeço a participação de vocês por assistirem essas aulas e eu sempre peço para vocês compartilharem ao máximo de colegas que vocês tiverem nas universidades do Brasil afora. Então, grande abraço para todos vocês e espero vê-los numa outra playlist, em alguma sequência de outra aula. Um grande abraço, valeu e bons estudos a todos.